nós estamos nessa série de mensagens, cujo tema é Você é a resposta, ou seja, você a resposta que você procura. Muitos procuram a resposta em vários lugares, e a resposta para a mudança, para a melhora, está dentro de nós. A resposta está dentro de cada um de nós. Não adianta culpar o diabo, não adianta culpar Deus, não adianta culpar os outros. Não adianta. Tem gente que culpa que tudo é o diabo. Tudo que acontece na vida dele, na vida dela é o diabo, e não é. Tem gente que culpa os outros. E tem gente que culpa Deus, e põe a responsabilidade dos seus problemas em Deus. Eu não consigo enxergar dessa forma, e domingo ainda falei, o que eu entendo que não é colheita, eu sei que é uma prova, é um propósito, e aquilo vai me levar a um crescimento. Então, o que não é colheita, é preparo para o crescimento. Ou aquelas coisas que a gente não consegue explicar, é propósito de Deus, e a gente, nem tudo da parte de Deus nós vamos entender, amém? Nem tudo da parte de Deus nós vamos entender. Olha um texto interessante que não está no contexto de hoje, mas que eu li hoje, e eu achei muito interessante. Eclesiastes, deixa eu pegar aqui, se eu acho aqui esse texto. Vamos ver se eu o encontro. Eclesiastes 7,15. Olha isso aqui. É um mistério. Tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os dias na sua. Vai entender? Vai entender. Já tem um ditado popular que diz assim: vaso ruim não quebra, vaso ruim não morre, né? Às vezes a gente não entende porque algumas pessoas morrem, a gente acha que é um karma, é uma situação nossa, e não é. Tem coisas, gente, que é propósito de Deus, e que a gente talvez não consiga compreender. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que são preparos, e tem coisas que são colheitas, amém? É uma dessas três. Agora, eu não consigo em nenhuma delas culpar Deus, porque se Deus tem um propósito, aquilo pode, porque tudo aquilo, gente, também é um ditado popular, o que não me mata me faz mais forte. Então, se aconteceu algo na minha vida, eu posso a partir daquilo construir. As perdas, as dificuldades, as adversidades, não são para destruir a nossa vida. A gente que pega um fato muitas vezes, e daí daquele fato justifica um monte de decisão errada, de omissão na nossa vida. Um fato, uma situação, tudo bem, pode ter sido grande, mas a gente pega aquilo e se agarra naquilo para justificar a nossa indisposição de continuar, de seguir em frente, de ir adiante. Tem muita gente agarrado numa situação do passado. A gente vai falar isso hoje também. Então, perdas e sofrimentos devem nos ajudar a construir e não destruir a nossa vida, mesmo que a gente não entenda. Orar a Deus, Deus, para que isso? Não por quê, né? Mas para que isso? E Deus pode. Humanamente, tem coisas que a gente não pode reparar, mas Deus pode restaurar. Humanamente, tem perdas que a gente não consegue ajudar a pessoa, mas Deus pode. Amém? Porque Deus, Ele pode todas as coisas. E a gente falou que a nossa fé é uma resposta para a nossa vida. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, que eu não entendo,
que às vezes eu não percebo, mas eu continuo crendo. Crendo que foi um propósito de Deus. Segundo ponto que a gente falou é sobre a importância da gente assumir o controle. Não deixar a nossa vida, vamos colocar que a vida é um carro. Eu não posso deixar um carro sem motorista. A vida de muita gente é um carro sem motorista, desgovernado. Ele não assume o controle. E quando eu assumo o controle, eu tenho que saber, talvez eu tenha que parar, talvez eu tenha que ir devagar, talvez eu tenha que ir mais rápido, mas aí eu assumi o controle. Não está desgovernado. O ser humano, todo ser humano tem capacidade de controlar a sua vida. Depende de si. Terceiro ponto, a importância de olhar da maneira certa. Quarto, o observar os caminhos, porque às vezes o resultado é errado, porque o caminho está errado. E se o caminho está errado, o destino que você vai chegar também está. Caminhos errados são destinos errados. Então a importância da gente parar para avaliar, parar para analisar a nossa vida. Essas coisas são simples, gente, mas a maioria não faz. A maioria não faz o exercício de parar e analisar. E o quinto ponto, falamos semana passada sobre a importância de aprender a descansar. Aprender a descansar fisicamente. Aprender a descansar emocionalmente. Perdoando. Falamos sobre o perdão. De colocar a nossa ansiedade diante de Jesus. E a importância de descansar também espiritualmente, descansar em Deus, de colocar sobre Ele a nossa ansiedade. E hoje, gente, eu quero falar sobre um dos pontos que aos meus olhos, tá? Nessa série de mensagens, para mim é um dos principais. Para mim é um dos principais. Eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida da gente. É importante na vida e é importante para que a gente consiga mudar a nossa vida, melhorar a nossa vida, restaurar a nossa vida, transformar a nossa vida. Nós vamos falar hoje sobre a importância de gerenciar os pensamentos. Gerenciar os pensamentos. Porque nós nunca vamos ter um bom controle da nossa vida se a gente não cuidar o que a gente pensa. Isso também é exercício. Gente, crescer dói. Dá trabalho, sim ou não? Crescer não dá trabalho, gente? Para você crescer profissionalmente, você não tem que se dedicar mais, sim ou não? Para você crescer, você não tem que estudar, sim ou não, gente? Para a gente crescer espiritualmente, a gente não tem que buscar mais a Deus? Crescer dói. Crescer dá trabalho. E a gente pode falar de vida espiritual, de relacionamento, de vida financeira. Restaurar uma vida financeira dá trabalho. E aí eu acho que está um grande problema nosso, da cultura brasileira. A gente não quer passar trabalho. E aí acaba passando trabalho por isso. Amém? Não é verdade? A gente passa trabalho porque não quer passar trabalho. Deu para entender essa filosofia? Assim, rústica. A gente passa trabalho, porque a gente não quer passar trabalho, a gente não quer encarar a realidade, a gente não quer encarar os fatos, a gente não quer fazer o que tem que ser feito. E aí a vida não dá a volta que a gente espera. E a culpa é de quem? De Deus? Não. Dos outros? Não. Do diabo? Também não. Ele pode tentar você, mas ele não vai decidir errado por você. Amém, gente? E gerenciar os pensamentos dá muito trabalho. Primeiro ponto, então, domine os seus pensamentos. Domine os seus pensamentos. Provérbios 23:7, olha o que diz o texto.
Porque como ele imagina em sua alma, como ele pensa, né? Assim ele é. Como a gente pensa, a gente é. Como a gente pensa, a gente vê a vida. Como a gente pensa, a gente vê as coisas. Por isso que numa situação, procura uma solução e o outro só identifica problema. Está na forma de pensar. Na forma de pensar. Se você treinar a sua mente a procurar a solução, não importa a situação, você vai procurar a. Agora, se você treina a sua mente a só identificar problema, você sempre vai ver. Que eu vou mostrar um parâmetro legal para você. Quando alguém fala de alguém para você, você identifica mais as virtudes ou os defeitos daquela pessoa? Estou falando você, não quem falou da pessoa para você. Você. Alguém vem e fala mal de mim para você. Vamos lá. Você, né, nesse diálogo, você vai identificar, eu acho também mais isso, mais isso e mais isso. E se você procurar, vai achar um montão. Agora você também pode procurar virtudes. Já pensou se Deus só procurasse os nossos defeitos? O que ia ser de nós, gente? Mas Deus, olhando para os nossos defeitos, investe nas nossas virtudes. Um dos maiores conceitos de humildade que eu já ouvi é a seguinte: uma pessoa humilde, ela reconhece as suas fraquezas e ela evidencia nos outros as virtudes. É a característica de uma pessoa humilde. Não é se menosprezar. Ela olha para si, ela reconhece os seus defeitos, mas ela identifica nos outros. Agora vamos ver como é que é o normal. O normal das pessoas reconhece as suas virtudes e evidencia nos outros os defeitos. E aí você é soberbo. Se eu faço isso, eu estou sendo soberbo, eu estou me achando. E também não é se desvalorizar e nem supervalorizar alguém, porque eu sou contra isso. Porque quando eu desvalorizo alguém, eu estou me achando maior que a pessoa. Mas quando eu supervalorizo alguém, eu estou me menosprezando. E o ser humano, nas suas diferenças, que é o mais bacana de tudo, apesar das nossas diferenças, ser humano é ser humano. Amém? Sente igual, sangra igual, fica doente igual, tem capacidade igual. Amém? O que faz a diferença na vida das pessoas é a diferença como cada um leva a vida. É a forma como cada um encara a vida. É a seriedade como cada um olha para a sua vida. Então é preciso gerenciar os nossos pensamentos. Por quê? Para a gente não ser dominado por ideias erradas. Assim como um caminho errado é um destino errado, uma ideia errada, ela é um grande prejuízo para a nossa vida. Porque o que a gente pensa, o pensamento, ele cria uma ideia. A ideia, ela leva a uma prática. E a prática leva a um resultado. Toda prática é uma semente. Quer dizer que se eu tenho um pensamento errado, eu vou ter uma semente errada que vai produzir um fruto ruim. Amém, gente? Estão comigo ou não estão comigo? Estamos juntos? Então, a gente tem que cuidar o que pensa, até porque aquilo que a gente crê está ligado à nossa maneira de pensar. Antes de crer em algo, eu penso em algo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
Então, os meus pensamentos também determinam aquilo que eu creio. E as minhas crenças, elas controlam a minha vida. Então, eu preciso assumir o controle da minha vida, assumindo o controle dos meus pensamentos. A nossa vida muda quando a gente gerencia os nossos pensamentos. A nossa vida muda quando a gente gerencia os nossos pensamentos. Por exemplo, a gente tem que duvidar do que a gente crê, de uma ideia. Veio uma ideia. Duvida da tua ideia. Critica a tua ideia. Porque a gente é bom em criticar os outros, né? A ideia dos outros. O que muitas vezes não muda nada, só traz confusão. Mas a gente tem que aprender a criticar os nossos pensamentos, a criticar as nossas ideias, a criticar nós mesmos. Temos que aprender a criticar mais a nós e aos nossos pensamentos e menos às pessoas e aos pensamentos das pessoas. Amém, gente? Amém? Um outro ponto, que até está dentro da reflexão da semana, que eu mandei segunda-feira, era diária, agora está semanal, tomara que não vire mensal. Mas com respeito a julgar as pessoas, vou abrir esse parênteses aqui porque eu achei tão especial isso. Jesus disse que nós não devemos julgar. Por quê? Trazendo isso para a nossa vida, né? Muitas vezes a gente não sabe a forma como a pessoa pensa. Às vezes a gente julga a pessoa, mas ela deu o melhor dela. Ela fez o que ela entendeu ser o melhor. Ou dentro da capacidade dela, era o melhor. Ou dentro do conhecimento dela, ela fez o melhor. E aí às vezes a gente julga, mas a gente tem que parar de julgar menos, amar mais e se colocar no lugar da pessoa e tentar ver as coisas da maneira que a pessoa vê. Porque se a pessoa vê diferente, ela pensa diferente, ela vai agir diferente. Deu para entender, gente? É fácil julgar, olhando do nosso jeito. Esses dias uma pessoa tinha um ponto de vista e eu tinha outro. Eu peguei uma folha e fiz o número 6. Eu perguntei para ela, que número é esse aqui? É 9? Eu disse, não, é 6. Do lado da pessoa, ela estava na minha frente, era 9, mas do meu lado era, fiz na folha, bem grandão. Quer dizer, eu respeito o teu 9, mas respeito o meu. Não julga porque eu estou vendo 6 e tu está vendo 9. Tu está vendo do teu lado, eu estou vendo do... Tem diferença. A forma como cada um vê tem diferença. E tem muito líder, e eu já fui esse tipo de líder, ignorante. Muito pai e mãe, ignorante. Muito gestor em empresa, ignorante. Muito empresário e chefe, ignorante. Que não consegue se colocar no lugar da pessoa. Se a pessoa visse, isso é uma das maiores verdades que eu demorei, que eu ouço há anos, mas demorou a cair a ficha. Se a pessoa pensasse que nem eu, ela seria eu. Amém? Se a pessoa fosse como você, ela seria você. Ela não é como você. Um filho não é igual a um outro. Uma pessoa não é igual a outra. Uma mulher não é igual a outra. Um homem não é igual a outro. Tem diferença. E se eu não me coloco no lugar do outro, é muito fácil eu julgar. É muito fácil eu julgar.
Um dia o professor, falando numa aula, num turno da noite, e tinha um aluno dormindo. E aí ele acordou o aluno e perguntou: tu está muito cansado? Ele disse: sim, eu acordei às 4 da manhã, fiz isso, daí eu fui trabalhar, daí eu fiz aquilo, daí eu fiz aquele outro. Eu achei tão legal isso. Depois que ele explicou, sabe o que o professor disse para ele? Por favor, volta a dormir. É muito fácil você xingar um aluno que está estudando à noite, está tentando terminar um ensino médio, porque ele está dormindo na aula sem saber o que ele passou durante o dia todo. Por exemplo, eu tinha que ser xingado. Eu tinha um moletom cinza, ele quase apodreceu na minha mochila, dentro da mochila. Quando eu chegava muito cansado na aula, eu pegava o meu moletom, botava na classe e dormia. Mas eu tinha que ser xingado, porque eu não precisava dormir na sala. Eu já cansei de falar que eu sou bom em dormir, né, gente? E eu dizia para o meu colega: não me perturbe. No fundo da sala, bem certinho, mirava bem alguém na minha frente, tudo sob medida, né, gente? De vez em quando a professora me acordava, óbvio, né? Se coloque no lugar da pessoa. Olhe para a sua vida. Vamos voltar aqui. Os nossos maiores inimigos não estão do lado de fora. O maior impedidor do nosso crescimento somos nós mesmos. E uma pessoa que não controla os seus pensamentos e que tem muito pensamento negativo, muita ideia errada, que se estressa, uma pessoa estressada, ela gasta mais energia do que uma pessoa que trabalha fisicamente, usa o físico o dia inteiro. Uma pessoa com a mente cansada por pensamentos errados se torna ansiosa, insatisfeita, esquecida, não se concentra, fica inquieta, fica cansada fisicamente e tem dores e até doente fica. Tudo por quê? Por pensamentos errados. A importância de gerenciar os nossos pensamentos. Adianta, gente, ser um grande profissional no hospital? Adianta trabalhar que nem uma máquina, mas a família ser um fracasso? Tem muita gente que trabalha que nem uma máquina e não tem família. Vai morrer sozinho. De tanto que trabalhou, vai morrer sozinho. E tem muita gente assim, infelizmente. Adianta ser honrado, elogiado, até admirado, mas a vida não ter prazer? Falei aqui, tem mendigo que mora em condomínio de luxo, mas que não tem prazer na vida, porque a vida do ser humano não consiste, já disse Jesus, no quanto a pessoa tem. Segundo ponto, então, mantenha os seus pensamentos voltados para a palavra de Deus. Nesse tempo, então, que a gente está vivendo, como é importante a gente se voltar para a palavra. Todas as informações que a gente recebe, eu já estou numa fase, mais ou menos assim, que quando eu vejo que é Covid-19, coronavírus, eu passo. Me perguntar quantos tem que importar, eu não sei. E olha que eu tenho ali a prefeitura, mas eu não sei, não olho, realmente não olho, faço a minha parte, como igreja tentamos cumprir o que precisa ser cumprido, mas continuo vivendo, eu não tento Deus, mas não acredito que uma pessoa que teme a Deus, que está fazendo a sua parte, vai morrer disso, amém?
Não acredito. E se morrer é porque é a sua hora. Então não tenho medo de nada disso aí. E digo para você, faça a sua parte, dentro das condições e possibilidades. Tema a Deus, que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Então nós temos que colocar as palavras de Deus para dentro do nosso coração. Nós temos que alimentar a nossa vida da palavra, das promessas de Deus. Está com medo, gente, disso aí? Porque tem muita gente que está com medo. Porque a mídia colocou um pavor, um terror nisso aí. Está com medo. Está com medo. Como diz o outro, respeito basta. Amém? Amém, gente? Respeito basta. Olha o que diz Isaías 26:3, que a palavra diz ali, que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A minha tradução, deixa eu pegar aqui, de Isaías, de uma tradução para outra, ajuda muito às vezes a gente a entender. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. A mente dele está firmada em Deus, nas coisas de Deus, nas promessas de Deus. As pessoas mais apavoradas, que ainda não voltaram, tem uns que ainda não voltaram para a igreja, elas não têm uma mente firme em Deus. Os pensamentos não são firmes em Deus. Por quê? Porque ele tem pouco contato com a palavra de Deus e muito contato com as coisas do mundo. Pouco de Deus e muito do mundo. Pouco de Deus e muito da mídia. E a mídia há muitos anos, não é agora, é vendida e é corrompida. Então nós precisamos manter a nossa mente firme na palavra, firme nas promessas de Deus. E eu ia dizer antes, quem está com medo, ore o nosso Salmo de Maio. Quem é que lembra o Salmo de Maio? Quem lembra o Salmo de Maio? 91. Leia o Salmo 91. Ore o Salmo 91. Declare o Salmo 91. Devemos ser livres para pensar, mas não escravos dos pensamentos. Tem uma outro ditado que diz assim, né? Que eu não posso impedir um pássaro de passar sobre a minha cabeça, eu posso impedir ele de pousar na minha cabeça. Muitos pensamentos vêm. Agora, eu escolho qual pensamento, isso é gerenciar os pensamentos. Eu escolho quais são os pensamentos que eu vou querer, que eu vou permitir que se estabeleça. E os demais eu rejeito, em oração, se estiver muito forte. Os demais a gente assopra da nossa mente, da nossa vida. Porque nós temos essa capacidade. Você tem, eu tenho, nós temos essa capacidade de decidir no que a gente quer pensar. Isso é gerenciar pensamento. Por exemplo, quem tem, vou dar uma receita aqui. Você quer dormir bem, ter um dia bom? Antes de dormir, leia a palavra, e quando acordar, leia a palavra. Que seja a última coisa antes de você dormir, e que seja a primeira coisa ao você levantar. É uma receita. O grande problema é que tem muita gente que recebe, dá um outro exemplo, vai na academia, ganha lá uma ficha,
e diz o que tem que fazer. Aí você olha a ficha, mas não faz. Você até acredita que você tem que fazer aquilo, mas não faz. Dá resultado, gente? Sim ou não? Não dá. Ir no médico, ganhar uma receita e não fazer o tratamento, dá resultado, sim ou não? Não dá resultado o que a gente não traz para a vida da gente. É muito perturbada a tua mente? Faça isso. Faça isso. Que seja a sua última coisa antes de dormir. Mas não quando vai dormir, né? Tem que ser antes de dormir. E não é ler um monte, mas ler alguma coisa para você ficar com aquilo na mente. E, quando acordar, coloque a palavra de Deus de novo. Se encha da palavra de Deus. Gerencie o que você pensa. Seja senhor e não escravo dos seus pensamentos. É a nossa maneira de pensar que nos impede de crescer, de melhorar, de desenvolver, inclusive na nossa fé. Se você não liderar os seus pensamentos, olha isso aqui, isso é forte, e é verdade. Se você não liderar os seus pensamentos, você nunca vai conseguir liderar nada na sua vida. Você não vai conseguir liderar a si mesmo. Se você não liderar a mente, você não lidera o corpo. Você não domina o seu corpo. Quem não domina a mente não domina o corpo. Porque o corpo, gente, o corpo é só o veículo. O corpo é só o nosso veículo. Por exemplo, um veículo anda sem motorista? Sim ou não? Vai ter, eu acho, né? Vai ter, mas ainda não tem. Se tem, não tem para vender. Mas por enquanto, tá? Precisa um motorista. Da mesma forma nós. Os nossos pensamentos, eles dirigem a nossa vida. Devemos deixar de ser passivos em pensamentos e ideias negativas. E para entrar no terceiro ponto, nós devemos deixar de girar em torno, cuide disso aqui, de problemas do passado ou de coisas do futuro. Aí o terceiro ponto, não viva do passado. Filipenses 3:13. Irmãos, falando para a igreja, quanto a mim, não julgo ter alcançado. Ele estava falando de perfeição, né? Porque talvez a pessoa olhe para um líder, para um pastor, e pense assim, não, a vida dele é fácil, é tudo certinho, tudo perfeitinho. Coisa nenhuma. Paulo está dizendo, eu não alcancei a perfeição, estou longe disso. Paulo lhe diz, quanto aos pecadores, eu sou o pior. Porque quanto mais perto de Deus, mais a gente enxerga a nossa sujeira. Quanto mais na luz, mais a gente enxerga os nossos defeitos. E aí Paulo está dizendo, quanto a mim, eu não acho que eu alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço. Paulo tinha um histórico, gente. Bom, só um eu vou dizer para vocês. Paulo, ele perseguiu a igreja que agora ele fundava a igreja. Tinha ido lá na cidade de Filipos e tinha instituído uma igreja. Mas antes ele perseguia a igreja, ele prendia, ele maltratava as pessoas que eram, naquele tempo, eles não entendiam igreja como a gente entende. Para eles, o pessoal da igreja eram as pessoas do caminho. Do caminho. Quem era do caminho? Para nós hoje seriam os que são da igreja. Ele perseguia. Então ele tinha um peso muito grande na consciência, fora outras coisas que ele carregava. Mas ele diz o seguinte, uma coisa eu faço,
uma coisa eu faço, olha, uma coisa eu faço com respeito a isso, com respeito ao meu passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque o que aconteceu hoje de manhã já passou, não tem mais volta. Agora é administrar. Qual é a melhor decisão da nossa vida, gente? A próxima. Amém? A melhor decisão da nossa vida é a próxima. Não é aquela que a gente tomou lá atrás, porque aquela, de alguma maneira, talvez foi boa. Aquela nos trouxe até aqui, talvez foi boa, talvez foi ruim. Mas a melhor decisão da minha vida, a melhor decisão da tua vida, é a de agora. É a próxima decisão que a gente vai tomar. A sua próxima decisão, ela é importante. Ela é mais importante das que passaram, porque as outras já passaram. Isso tem que estar na nossa mente. Qual é a decisão importante que eu tenho que tomar? É essa de agora. Eu tenho que acertar essa. Essa eu tenho que acertar. E depois que passar essa, eu tenho que acertar a próxima. É fácil? É simples? Mas é complexo. Sim ou não? O problema é que a gente é automático. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E não gerencia o que pensa. A frase que você está verde de ouvir de mim. Nada muda se você não muda. Mas você está gerenciando a sua vida para mudar? Para isso essa mensagem, essa série de mensagens aqui em quarta-feira, é para diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente encontrar dentro de nós a resposta. Eu já disse, para mim a única diferença é o que acontece no individual, atingiu muitos coletivamente. Mas quem não teve crise? Quantos anos da nossa vida passamos por crise, por momentos difíceis? Esse é um. É mais um. Você sabe por que Covid-19, né? Eu não sei bem certeza agora se é por causa do ano, porque ele é de 2019, mas existem outros. E deixa eu te contar mais uma coisa. Terão outros. Amém? Isso não vai acabar no 19. Talvez vai ter o modelo 2020. Covid 2021, não sei. A gente vai ter que lidar com isso. Até aparecer uma vacina, a gente vai ter que lidar com essa situação. O inverno que vem, talvez a gente seja levado, talvez não a um extremo como foi esse ano, porque todo mundo já vai ter mais experiência, mas talvez a saúde se prepare melhor, mas talvez a gente tenha que enfrentar isso de novo. Já parou para pensar nisso? Eu estou louco para que chegue setembro, para que acabe. Você já viu que é junho? Eu não sei para você, mas ontem para mim era janeiro. Agora é junho. Quer dizer que dentro em breve vai ser dezembro. E mais um pouquinho vai ser junho do ano que vem. E tem uns que não vão mais estar aqui. Uns vão morrer. Amém? Ninguém quer dizer amém daí, né? Uns vão se mudar, uns vão se afastar de Deus. E a gente vai ter que encarar o que vier. Então, o passado, ele deve apenas nos ajudar a crescer. O passado, ele tem que nos trazer lições. O passado, ele deve nos ensinar, mas não dá para viver no passado. Não dá para ter a nossa mente presa em algo que aconteceu. Não é sábio, olha aqui, não é sábio viver do passado. Olha o que diz Eclesiastes 7:10. Olha o que diz aqui, jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que esses? Jamais faça essa pergunta. Por quê?
porque não é sábio. É Bíblia. O passado ele tem que me ajudar a crescer, ele tem que me ajudar a tirar lições disso. Eu penso que agora as empresas elas vão se ligar muito mais em ter fundo de reserva. As pessoas vão se ligar mais em ter reserva. Gente, olha aqui para mim, se prepara, eu não sou profeta negativo, tá? Mas se você só pensar, o grande problema, as pessoas têm preguiça de pensar. Se você pensar, é muito provável que a gente passe por um momento assim de novo, o ano que, guarda as máscaras. Amém? É verdade? Guarde as máscaras. E se não precisar usar, glória a Deus, fique de lembrança. Então, não viva do passado. Quarto ponto, não se perturbe com o amanhã. Não se perturbe com o amanhã. Mateus 6,34, Jesus ele disse, Jesus era uma pessoa interessante. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, mas basta a cada dia o seu próprio. É um jogo de palavras interessantes. Amanhã, Deus vai cuidar, vai trazer, se você ler todo o capítulo, você vai entender que Jesus, ele falou das provisões de Deus para quem busca o reino em primeiro lugar, e a justiça de Deus em primeiro lugar. Mas ele termina dizendo que cabe a cada dia o seu próprio mal. E esse mal aqui, é até interessante isso aqui, essa palavra mal aqui é de adversidade. Porque no mesmo capítulo 6, Jesus ensina o Pai Nosso, onde ele também diz, livrai-nos do mal, só que o mal no Pai Nosso é do maligno, é do diabo. Quando a gente ora no Pai Nosso, e perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. A palavra original é maligno, quer dizer, do diabo. Aqui não é maligno. Aqui está falando das adversidades. Ou seja, que cada dia vai ter a sua adversidade, o seu desafio. Cada dia vai ter o seu desafio. Mas ele também prometeu, ele também declarou que o amanhã trará os seus cuidados. Então, nós não temos que nos perturbar. Preocupação é a gente preocupar nossa mente com coisas que ainda não aconteceram. Eu tenho que orar por isso, porque eu sou de pensar o que vai acontecer, e muitas vezes, o que eu pensei nem aconteceu. Quer dizer, eu ocupei tanto a minha mente com uma coisa que não precisava. Eu não estou dizendo ser irresponsável com o futuro, mas a gente tem que entender que o presente é um presente de Deus. Amém? Viva o presente no presente. Viva o agora, aproveite o agora, desfrute o agora. O agora é um presente para você. O momento presente, como já diz o nome, é um presente para a nossa vida. E às vezes a gente não vive o presente, amarrado no passado e incomodado com o futuro. E esquece de viver o momento, o agora. Viva o agora. Aprenda agora. Aproveite agora, porque o tempo agora, ele não vai voltar mais. Tema a Deus, obedeça a palavra, semeie
boas sementes, gente, no presente, ó, no presente, tá? Não se perturbe com o amanhã. Eu vou te dar uma palavra com respeito ao quarto ponto agora. Tema a Deus, obedeça a sua palavra e semeie boas sementes. Sabe por quê? Porque quem teme a Deus, obedece a Deus e semeia boa semente, não se preocupa com amanhã. Porque quem sabe o que planta, não se preocupa com o que vai colher. Quem sabe o que planta, não se preocupa com o que vai colher. Eu estou temendo a Deus, eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo bem, eu estou buscando melhorar, eu estou fazendo a minha parte, eu estou me dedicando, eu estou semeando coisas boas, por que é que eu vou me preocupar com amanhã? Porque fazendo isso, a gente está colocando a nossa vida nas mãos de Deus, e Deus sempre tem o melhor, amém? E o quinto ponto, renove a sua mente. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz isso. Não vos conformeis com esse século. Vamos trazer para o nosso, né? Século 21. Não vos conformeis com o século 21, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha bem, ninguém se transforma se não mudar os seus pensamentos, se não mudar a sua maneira de pensar. Eu só vou desfrutar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se eu mudar a minha maneira de pensar. Olha aqui, anotei uns pontos aqui. Existe escravidão aqui no Brasil? Não é para existir, né? Escravidão foi abolida, né? Se não no mundo todo, em quase todo mundo. A escravidão foi abolida. A carga de trabalho hoje é maior ou é menor do que há anos atrás? Hã? Menor ou maior? Menor. Os direitos humanos foram adquiridos, sim ou não? Hoje tem os direitos humanos. A tecnologia não trouxe muito benefício para nós? Muito conforto até a tecnologia trouxe. O pessoal está assistindo o culto em casa, olha aí, imagina. Está mais fácil se locomover hoje. É ou não é? Antigamente não tinha muito ônibus, era muito pouco, uns ônibus ruins. Antigamente era a cavalo, era de carroça. Quem andou de carroça aqui? Levanta a mão. Eu andei. Era interessante, né? Eu andei de carroça de cavalo, andei de carroça de boi. O telefone nos deu tanto acesso, né? Eu ficava pensando, eu viajei para fazer teste em time. Gente, eu só conseguia falar com a minha família quando eu tivesse um orelhão com cartão. Eu peguei a ficha, né? Foi o tempo da ficha ainda. Eu liguei na ficha. Você já parou para pensar o que esse tempo que a gente está vivendo não deveria nos trazer muito mais qualidade de vida? Sim ou não? A tecnologia, o telefone, o descanso, eu sei onde é que está, eu sei onde é que foi. A forma de se locomover, tem tudo na internet, tudo que você colocar lá, coloca uma coisa idiota, vai aparecer alguma coisa, porque tem idiota na internet. Tudo, gente, não tem escravidão, tem horário de trabalho, tem direitos humanos, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, dava para enumerar um monte de coisa aqui. E a vida está melhor das pessoas?
Será que a gente está melhor do que aquelas pessoas que viviam no interior, que trabalhavam de domingo a domingo na roça? Que tinham uma vida muito mais simples, mas talvez eles tinham mais vida que muitas pessoas hoje, que com tudo isso, não vivem, sobrevivem. Pare e pense nisso, gente. Isso a gente tem que analisar. Eu estava lendo essa mensagem, eu estava analisando isso. Meu Deus, a gente tem tudo para ser feliz, mesmo diante de um momento difícil. A gente tem tudo para viver em paz. A gente tem tudo para ter uma vida tranquila. Mas parece que toda essa facilidade acelerou a nossa vida, nossos pensamentos, e a gente se atrapalha até com o que pensa, com o que quer. Então renove a sua mente, Gálatas 5:1 para encerrar, com isso eu encerro. Para a liberdade Cristo nos libertou. Agora olha só, Ele nos libertou, mas a gente tem que permanecer firme, e não nos submeter de novo a um jugo de escravidão. Ele está falando isso aqui com respeito ao quê? Com a tradição judaica da época. Ele está num conflito, porque as pessoas da igreja estavam muito presas aos costumes judaicos, e não entendiam a liberdade que tinham em Cristo para buscar Deus. Vamos trazer isso para nós? Cristo, a palavra de Cristo, ela veio para trazer liberdade dentro de nós. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, a palavra diz que Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu gosto dessa outra parte, o castigo que nos traz a paz, que para mim é cura interior, estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo, Ele levou os meus pecados, quer dizer, eu não preciso continuar, gente. Tem muitas pessoas que Deus perdoou, mas elas não se perdoam. Deus perdoou elas, mas elas não se perdoam. E aí coisas do passado estão ali, alimentando negativamente a mente delas. Cristo nos libertou, a palavra diz, da nossa vã maneira de viver, quer dizer, Ele nos libertou das nossas bagagens, da nossa cultura errada, da nossa maneira errada de pensar, porque a nossa maneira de pensar interfere diretamente nos resultados da nossa vida. Amém? Quer dizer, o sangue de Jesus me libertou, ok, a cadeia foi aberta, mas eu tenho que sair para fora. Eu sou livre, mas eu não saio para fora. Uma vez eu soltei a minha cachorra do trilho que ela tinha, e ela continuou correndo naquele trilho, porque ela não entendeu que ela estava solta. Entenda que o sacrifício de Jesus na cruz nos libertou não só do inferno, da perdição eterna, mas nos libertou de maldições na nossa área física, na saúde, nos libertou das maldições da nossa cultura, nos libertou das bagagens, nos libertou dos nossos erros, nos libertou. E o ensino de Jesus, que foi o que Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para as vossas almas. Quer dizer, quando eu me disponho a aprender aquilo que Ele ensinou, aquilo que Deus nos ensina através da palavra, eu vou encontrar o descanso, eu vou encontrar a vida que eu busco, porque o ser humano, na verdade, ele busca essa paz, ele busca essa vida, que o dinheiro não pode comprar. O que o ser humano busca, às vezes, no material,
ele nunca vai encontrar. Ele vai alcançar, talvez ele alcance, né? Mas ele não vai encontrar o que ele queria, porque não satisfaz. Amém? Então gerencie os seus pensamentos, pense no que você pensa, domine os seus pensamentos, e você vai encontrar muita resposta para a sua vida. Vamos nos colocar de pé?